Pois é, meus irmãos e irmãs, a tal paz anunciada com tanto estardalhaço pelo presidente Donald Trump sumiu mais rápido do que promessa política em época de eleição. E o mundo todo aplaudindo como se estivesse presenciando um milagre, uma intervenção divina. Eu mesmo, quando vi a manchete, eu pensei, lá vem enganação de novo. Porque confiar e acreditar nessa turma aí, que vive armando planos para destruir Israel, é no mínimo uma baita falta de inteligência. Não dá para levar a sério promessas vindas de quem detesta Israel e age nas sombras do mal. E eu tinha avisado a amigos próximos que esse cessar-fogo, ele não passava de um teatrinho para enganar os bestas, porque o espírito maligno do Irã não descansa. A verdade é que esses acordos, eles são escritos como fumaça, somem no primeiro assopro. Eu comentei aqui dentro de casa com a minha esposa, isso aí não dura, esse acordo não vai durar nem um dia. É a mesma encenação de sempre. Isso para enganar os desavisados. O que está por trás disso é o espírito das trevas que domina o Irã. E no fim das contas, tudo isso soa como o que a Bíblia já alertava em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E essa história de cessar fogo, cessar os ataques, é papo furado para enganar o otário. Foi só discurso vazio para a plateia bater palma, enquanto no fundo a destruição já está batendo na porta. E para piorar, meus queridos, olha só a ousadia. O próprio exército do Irã está espalhando vídeos por aí, escancarando as suas redes de túneis subterrâneos abarrotados de mísseis e armamentos. Não estão nem disfarçando mais, estão mandando o recado para quem quiser ouvir. Não mexa com nós porque nós está calçado. E aí fica a pergunta para quem acha que entende de geopolítica. Será que os Estados Unidos realmente conseguiu acabar com o arsenal nuclear do Irã? Porque, sinceramente, eu não acredito muito. Não dá para confiar no que se apresenta diante das câmeras. Não dá para levar a sério uma batalha tão obscura como essa. A lógica manda pensar que para cada depósito destruído do Irã, eles têm mais 2 ou 3 escondidos espalhados por aquelas montanhas e desertos, prontos para entrar em ação quando menos se espera. Eles não são amadores, são astutos, eles não jogam todas as cartas numa só mesa. E não se engane, o perigo não acabou, a profecia bíblica não dorme e o cenário final não vai pedir licença para acontecer. Mas antes de eu continuar esse assunto, que é pesado e importantíssimo, eu quero pedir uma força para vocês, tá? Deixem um like aqui no vídeo para ajudar a quebrar essa censura descarada do YouTube contra quem fala a verdade, porque vídeos como esse aqui muitas vezes são segurados pelo algoritmo do YouTube. Então, para ajudar a quebrar essa censura, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações direto aí no seu celular ou computador quando eu lançar um novo conteúdo aqui no canal. Porque eu estou aqui trazendo verdades sem medo, né? E isso incomoda muita gente poderosa por aí. E presta atenção nesses números que estão aparecendo na tela. São comissões que entram praticamente todos os dias para mim, enquanto eu trabalho em casa direto do meu celular, lucrando no mercado digital. Deus colocou no meu caminho, gente, uma equipe de profissionais de verdade e eu tive a satisfação de conhecê-los pessoalmente. Eles me ensinaram e transformaram esse simples aparelho aqui numa poderosa fonte de renda sólida e honesta. Se você também quer mudar a sua vida e aprender com essa mesma equipe a ganhar dinheiro no celular, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como entrar em contato com eles e começar a transformar a sua realidade financeira hoje mesmo. Pois é, meus irmãos e irmãs, olha o nível do que nós estamos vendo aqui. Vídeos postados pelo exército do Irã nas redes, exibindo túneis subterrâneos, que são túneis intermináveis carregados de mísseis e armamentos de todos os tipos, como quem manda um aviso claro para o mundo inteiro. Se mete com nós que vocês vão se lascar. Não dá para levar isso aí como uma simples encenação ou um exibimento da parte deles, não. A maioria de vocês sabem, o Irã não começou do nada. Ele herdou uma vasta coleção de armamentos da antiga União Soviética. E não foi só o Irã, não. Vários outros grupos armados por aí carregam esse peso de fogo vindo direto dos estoques da União Soviética. E nós estamos falando de um país dificílimo de desestabilizar no campo militar. O Irã tem uma infraestrutura de túneis e bases subterrâneas tão estratégicas, é um arsenal de armamentos tão poderoso que não dá para simplesmente passar o trator e resolver a parada. É uma fortaleza interminável debaixo da terra, é uma teia de armamentos escondidas para todo lado que você pensar. Nós não estamos lidando com amadores, mas com uma máquina de guerra enraizada debaixo da terra.
preparada para sobreviver ou contra-atacar. Por isso que não dá para subestimar o impacto de uma decisão como essa que acabou de acontecer. E vale destacar, todas as informações que nós estamos trazendo aqui são as mais atualizadas do momento, mas isso pode mudar a qualquer hora num estalar de dedos. E olha só, para não restar dúvida, o parlamento do Irã acabou de aprovar uma decisão para fechar o Estreito de Hormuz, né, que é uma das principais rotas de passagem de petróleo. É uma passagem vital por onde passa uma fatia enorme do petróleo mundial. E o recado está dado e não poderia ser mais direto. Agora presta atenção no que isso pode representar para o resto do mundo. A batalha não vai acontecer só no Oriente Médio. Vai mexer com a economia global e afetar cada canto da Terra. E é aqui, meus amigos e amigas, que eu quero alertar vocês em alguns pontos para a gente refletir juntos sobre o que pode acontecer a partir desse momento que nós estamos presenciando nesse conflito entre Israel e Irã. Primeiro, o que está na cara que vai acontecer é um colapso econômico global. Isso mesmo. Com o Irã fechando o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo pode explodir de um jeito que vai arrastar a economia mundial para o buraco. Com inflação fora do controle, recessão batendo a porta e fazendo um efeito dominó de quebra de empresas, países em crises e famílias sofrendo escassez e dificuldades. E olha como isso já está na Bíblia, em Apocalipse 6, versículo 6, que fala de escassez de comida, falta de dinheiro pesando no bolso, os preços lá em cima. E o que nós estamos vendo? A profecia se encaixando no cenário real diante dos nossos olhos. E outro ponto importante para a gente refletir juntos é que esse conflito também pode gerar guerras e conflitos regionais. Vocês acham mesmo que os países que dependem do petróleo do Golfo, vocês acham mesmo que os países que dependem do petróleo do Golfo vão ficar só olhando? Claro que não. E não tem como não fazer nada quando metade do mundo depende do que passa pelo Estreito de Hormuz para continuar funcionando. Com isso, o transporte e a produção vai encarecer, consequentemente vem o aumento da fome e do desemprego, a cadeia alimentar global fica comprometida e o cavalo preto do Apocalipse 6 começa a galopar com força. E por fim, instabilidade política mundial. Governo caindo, rua pegando fogo em protestos, porque hoje, meus amigos, o petróleo está na base de tudo. E o que sobra? O caos batendo na porta e os governos perdendo o controle da situação. E olha, eu vou ser bem direto aqui, praticamente tudo o que você olha ao redor depende do petróleo. A verdade é que esse óleo negro está na base de tudo que a humanidade criou para dizer que é moderna. E sabe o que pode vir junto com todo esse colapso? O avanço profético rumo ao tal governo mundial, o palco para o anticristo. O mundo quebrado, sem saída, vai clamar e chamar por quem? Por um salvador. E aí é que o jogo vira. Eu venho alertando vocês sobre isso há muitos anos em vários vídeos aqui do canal. Para que o povo aceite um governo mundial, precisa primeiro acontecer um colapso global, um caos como nunca houve em toda a existência do mundo. E é esse caos que vai fazer o mundo inteiro gritar e clamar por paz. E aí o que vai acontecer? Vão levantar um líder mundial, que é o tal homem que trará a solução para os pepinos mundiais, aquele que vai se apresentar como pacificador da humanidade, vai propor paz, vai fingir que resolveu os maiores problemas que até então ninguém jamais conseguiu resolver, e o povo judeu, enganado, vai bater palma. Esse é o cara, esse é o Messias que nós esperávamos. Vão afirmar um acordo com ele, mas tudo não passa de uma encenação. A Bíblia já avisou, o profeta Daniel falou, na metade dos 7 anos, depois de 3 anos e meio da falsa paz, ele vai mostrar as suas garras, vai perseguir os cristãos sem um pingo de piedade. E João, na ilha de Patmos, viu isso também. A igreja ainda estará aqui na terra, sim, nada de arrebatamento secreto antes da tribulação. A grande multidão que João viu incontavelmente, como a areia da praia, são os que venceram a besta no meio do caos da grande tribulação e os salvos que foram ressuscitados. Por isso, meus queridos, o chamado é esse, vigiar. O que está vindo pela frente é duro demais e a gente precisa estar firme em Cristo. Agora, meus amigos, o que não falta por aí é discussão acalorada quando o assunto é guerra em Israel. Sempre tem aquela turminha do dispensacionalismo que insiste em dizer que Deus ainda tem um propósito especial, separado e exclusivo com a nação de Israel. É aquele papo repetido de que Deus vai fazer um novo movimento só com os judeus, como se a cruz de Cristo tivesse deixado alguma coisa incompleta. E olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sou fã do reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muita coisa que ele fala
não me desce na garganta, mas o fato é que o pessoal jogou o Nicodemos no meio de uma polêmica porque ele falou publicamente o que a Bíblia realmente ensina, que Deus não tem mais um plano especial separado para a nação física de Israel. O reverendo Augusto Nicodemos diz que o verdadeiro Israel é espiritual, é a igreja de Cristo. Esse também é o meu posicionamento bíblico. Eu daqui a pouco vou explicar rapidinho para vocês de acordo com o que a Bíblia diz e ensina. Primeira coisa, tudo aquilo que Deus prometeu a Israel lá atrás se cumpriu em Cristo. Hoje, quem crê em Jesus, seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja quem for, faz parte do verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel. Como está escrito em Gálatas capítulo 3, 29. Se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então não tem esse negocinho aí, essa historinha de plano duplo, de um tratamento VIP para uma nação específica, no caso Israel. Em Cristo Jesus, Deus fez todos um só povo. Isso é o que incomoda muita gente, muitos teólogos, principalmente os que ainda sonham com uma restauração carnal de Israel. Mas a verdade bíblica ela não se curva ao modismo teológico e nem a paixões políticas disfarçadas de doutrinas, tá? Deixa eu tentar aqui explicar de um jeito mais simples e resumido para você entender. Olha, essa linha de pensamento é chamada dispensacionalismo pré-tribulacionista. O pessoal dessa linha diz que Deus ele tem um plano especial para Israel e que depois que a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, muitos judeus vão se converter e viver esse plano específico. Essa ideia não é tão antiga assim. Inclusive, é um ensino que nunca foi ensinado por nenhum apóstolo e nem por Jesus. É uma doutrina nova que começou lá por 1820, 1830, por um teólogo chamado John Darby, e depois foi ganhando destaque principalmente por causa da Bíblia de Estudos Scofield e outros pregadores americanos, tá? Eu não penso assim, eu acredito no que a Bíblia ensina, que é o pós-tribulacionismo, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação e só depois Jesus volta para levar todos para a vida eterna. Nenhum apóstolo e nem a Bíblia ensina que tem dois caminhos ou planos diferentes para Israel e para a igreja. Biblicamente, hoje o Israel é espiritual. O Israel hoje é a igreja de Cristo. Somos todos um só povo de Deus. Não tem privilégio para uma nação e para outra não. O Senhor Jesus uniu todos nós para sermos uma só família. E, gente, olha só, quando eu digo que não tem mais divisão entre Israel e a igreja, e que Deus não tem um plano específico e especial para Israel e outro plano específico para os crentes, eu não estou inventando não, está escrito na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo deixa claro em Gálatas 3, do 26 ao 28, que não existe mais judeu e grego em Cristo. Todos são um só. Paulo disse, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, todos vós sois um em Cristo Jesus. E tem mais, quem pertence a Cristo passa a ser descendente de Abraão, herdeiro da promessa feita a Israel. Não é mais uma questão de sangue ou nacionalidade, mas é uma questão de fé. E outro texto que é muito forte é Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16, o apóstolo Paulo ele mostra que Jesus derrubou a parede de separação e acabou com a divisão entre judeus e não judeus. Então não existe um plano A para Israel e um plano B para a igreja. Somos todos uma só família. Em Romanos 2, do versículo 28 ao 29, Paulo diz que não é judeu aquele que é apenas o exterior, mas judeu é quem é no interior, ou seja, o verdadeiro Israel não é marcado pela descendência humana, mas pela mudança feita dentro do coração. Se vocês lerem Romanos, no capítulo 9, versículo 6 ao 8, Paulo deixa claro, né, que nem todos os descendentes de Israel são israelitas, mas só quem recebe a promessa por fé. Então não dá para dizer que Deus tem um plano para uma nação e outro para a igreja. O plano de Deus, desde o início, foi unir todos em Cristo. Não tem divisão, não tem privilégio para um e não para o outro. O que vale para Deus é quem vive pela fé no seu Filho Jesus. E só para deixar claro uma coisa aqui muito importante, quando eu cito versículos bíblicos que provam que Deus não tem mais aquele plano específico, separado e exclusivo para a nação de Israel, isso não quer dizer que a gente não deve orar por eles, tá? Pelo contrário, a Bíblia manda nós orarmos pela paz, e isso vale para Israel e para qualquer outra nação do mundo. A gente ora sim para que haja paz em Jerusalém e em Israel, para que as pessoas lá conheçam a verdade, para que vidas sejam alcançadas por Cristo. Agora, o que a gente sabe é que, infelizmente, com o fim dos tempos se aproximando, a tendência é o mundo ficar cada vez mais caótico e complicado, e as guerras e os conflitos só aumentarem. Isso está profetizado na palavra de Deus. E vai se cumprir, queira ou não queira. Mas mesmo sabendo disso, a gente não deixa de pedir a Deus que Ele tenha misericórdia, que traga livramento e salvação para aquela nação de Israel e para todos os povos.
Porque o nosso chamado é esse: orar, interceder e desejar o bem, mesmo quando o cenário é de juízo e cumprimento das profecias bíblicas, tá? Eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, comente, interaja, porque a tua interação com esse canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com amigos, pessoas e grupos aí do seu celular e também nas suas redes sociais. Deixe o joinha, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer mudar de vida e começar a ganhar dinheiro de verdade pela internet usando o teu celular, olha só, eu conheci uma equipe sensacional que me ensinou a alcançar ganhos como esses que estão aparecendo aí na tela. Essa mesma equipe está pronta para te ensinar e para te mostrar o caminho. Se você quer aprender, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo ou simplesmente aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela. Não fica parado na dificuldade, sai da pindaíba e vem crescer com a gente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.